Então, boa noite a todos. Hoje, 30 de janeiro de 2026, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo isso organizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós informamos que esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, horário Brasil, né? Horário de Brasília, né? As pessoas de fora. E aquelas pessoas que assim desejarem participar conosco ao vivo às sextas-feiras, basta entrar no nosso site, encontrarão lá os links, o caminho lá para as pessoas poderem entrar em contato e assim receber o link dos estudos das sextas-feiras. Também lá no nosso site encontrarão lá as playlists dos estudos anteriores, bem como também da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove. Então, é um estudo contínuo, nós estamos aí no terceiro ano, e nesse terceiro ano de estudo, nós estamos aí no estudo número 18, né? E para aquelas pessoas que gostam de acompanhar lá pelo PDF da FEP, da Federação Espírita Brasileira, da FEB, ele é da página 136 a 143, se as pessoas quiserem acompanhar o estudo de hoje, né? E esse estudo, nós estamos dando continuidade aí naquela segunda parte, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Então, hoje já estamos chegando aí, nós já vimos aí sobre a reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, morte, criança depois da morte. E hoje nós vamos ver aí a parte final desse capítulo, que é o sexo dos espíritos, parentesco, filiação, presenças físicas e morais e ideias inatas. Então, o primeiro item, né? Sexo nos espíritos. É uma pergunta bem interessante, que muitas pessoas perguntam, têm dúvidas sobre isso, né? Então, na questão 200, Kardec pergunta: tem sexo os espíritos? A resposta: não, como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor, simpatia, mais baseado na concordância dos sentimentos. A 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar ou de uma mulher e vice-versa? Certo. Talvez os espíritos que animam os homens e as mulheres. É bem interessante essa pergunta, essa resposta, porque se a gente entender aí a justiça divina, né, em termos do nosso progresso, então, todos nós, como os espíritos, que nascemos simples e ignorantes, nós temos que passar por todas essas experiências, senão não haveria justiça, né? Porque alguns só vão no sexo feminino, outros só no masculino. Para você desenvolver como um todo, como um ser espiritual, você teria que passar por dessas experiências. Então, eu teria que nascer com homem, mulheres, até que ele adquirisse todas digamos assim, os conhecimentos que ele necessita para a sua evolução, né? Então, não haveria justiça divina. E na 202, o errante. Aqui, de novo, é bom a gente repetir isso aqui, o termo errante, inclusive está lá na parte da introdução, a gente gosta sempre, talvez, de repetir durante o estudo, depois que é importante da gente estudar a parte da introdução. Então, Kardec considera como errante, né, todo aquele espírito desencarnado que ainda necessita de reencarnação. Então, ele denomina de errante os espíritos que ainda necessita, porque quando o espírito ele se torna puro, aí ele pode até reencarnar, né? Quando ele está mais perfeito, quando ele está perfeito, ele pode até reencarnar, mas aí é por opção, mas quando é errante, ainda ele necessita. Então, não tem como, ele tem que reencarnar, então ele denomina como errante. Então, a pergunta: quando é errante, controla o mundo espiritual,
Que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas que haja de passar. E aí o Kardec comenta, né? Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que eles cumprem progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhe proporciona provações e deveres especiais. E com isso, o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia que está no homem. Aí, perfeito, né? Aí dá para a gente compreender bem isso. E aqui é outro tópico, né? Parentesco e filiação. 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. É uma coisa assim, bem comum, assim, que a gente ouve, às vezes, assim, nas famílias, né? Então, às vezes, um filho que se destaca, que tem um filho, uma filha, aí eu falo assim, puxou o pai, ou puxou a mãe, né? É, mas não tem nada a ver, né? A partir desse sentido aqui, né? Que puxou, ele pode ter a aparência física, as características, mas do espírito, não, né? As questões morais, né, principalmente. Pereira, só um 104. comentário. Pode comentar. Veja, eu acho que é uma coisa que a gente pode analisar, porque tem as questões físicas mesmo, por exemplo, puxar o pai ou a mãe, né? Por exemplo, pode ser que um dos filhos seja, por exemplo, um pouco mais inteligente. Ele pode ter pego alguma habilidade física, sim, na questão da inteligência. E sem contar a aparência. Claro, a aparência puxou para o pai e para a mãe, aparência, sim, física, né? Como nós estamos falando aqui. Mas físico também pode ser, por exemplo, características do cérebro, né, dos pais, de um ou de outro. Que um deles, por exemplo, tem uma inteligência mais aguçada, por exemplo, um dos filhos pode ter puxado. Então, isso é uma questão física, né? Uma habilidade física. Mas existem outras, as quais aqui a gente está comentando, que são habilidades que é do espírito, próprio do espírito. Então, eu acho que a gente tem coisas que a gente pode diferenciar aí, não acha? Ele vai comentar aqui para frente. É? Aqui para frente ele comenta sobre isso. Então, mas é a questão, sim, que por isso que está diferenciando. Claro que o corpo influencia, sim, porque se ele for naquele corpo lá, mas ele está dizendo assim que o corpo, a matéria, o pai ali, a matéria do corpo ali, não transmite as questões morais e todas as coisas do Morais, espírito. Isso, morais. isso, morais. Agora, é claro que influencia. Tanto é que ele explica aqui agora, aqui, ó, quer ver, ó? Aqui para frente ele vai falar um pouquinho mais, mas lendo aqui nós vamos entender um pouquinho. Então, 204. Uma vez que temos tido muita existência, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não. Não pode ser de outra maneira, claro. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Aquilo é aquele sentido assim, né? Porque a gente só pensa na parentela só naqueles que nós estamos aqui perto, né? Mas ele está dizendo que, às vezes, isso transcende, né? Licença corporais e vai encarnando ali naquela família próxima, até que, por decisão deles, mais para frente ele explica bem mais sobre isso, né? De eles progredirem juntos, né? Então, também, isso pode acontecer, né? 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação é a figura destruidora de laços de família,
como fazer os anteriores à existência atual? Como fazer os anteriores à existência atual? Ele está afirmando isso, né? Ela os estende, não os destrói. Fundando-se no parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os desejos da fraternidade, porquanto nosso vizinho ou nosso servo pode se achar um espírito a quem tenhais estado preso pelo laço de consanguinidade. É que enquanto a gente não se resolve todas as nossas questões, aí tanto nossas questões ligadas aos afetos, como as coisas negativas, nós estamos sempre cada próximo daquelas pessoas que vão nos dar a oportunidade da gente interagir, né? Para a gente poder ir se reequilibrando, se harmonizando. Né? É uma observação, Pereira. Inclusive, dentro desse tópico aí que você acabou de comentar, ao contrário também vale, né? Os desafetos, porque sim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha família, embora que hoje eu acabei, né, me afinizando com eles, mas veja bem, os meus pais, eu tenho certeza que eram desafetos. É, Não, é sério. sim. Não, sério mesmo. Assim, complicado pra caramba a minha vida foi. Então, eu tenho certeza que eram desafetos. Só que como a gente tem a doutrina espírita, graças a Deus, para o nosso conhecimento, eu consegui fazer todo esse resgate com eles e ficar, né, numa boa, justamente buscando esse entendimento, porque a gente sabe que isso não é à toa. Então, é muito interessante. Por isso que o conhecimento da doutrina espírita é simplesmente fantástico, porque se você tem esse entendimento, você simplesmente tem condições de ter uma vida equilibrada, assumindo as coisas que você precisa fazer da sua parte para que isso aconteça. Então, isso é muito interessante, só queria comentar isso. Então, às vezes são afetos e outras vezes desafetos. E você tem que entender por quê para você conseguir ter um equilíbrio em família, senão, é que nem diz, né, uma brigaiada só, né? É isso que você falou, eu acho que tem que ser assim, né? Porque, veja bem, enquanto você não se resolver essa situação, vai sempre estar nascendo próximo, dando oportunidade. É uma oportunidade, né? Pronto, exato. Claro, é uma oportunidade. Agora, às vezes não consegue ainda, mas é o primeiro passo, né? Aí, às vezes, é o primeiro passo ali para se aproximar, porque não tem como, né? Se a gente tem alguma coisa pendente para resolver, olha como a gente divina é perfeita. Nós vamos ficar ligados nesses laços aí de sentimento, ou nascendo como parentes, ou nascendo próximo, vai sempre nos proporcionar, nos atrair ali naquilo que a gente necessita para a nossa harmonização, né, perante o próximo. Aí vai ter sempre os afetos, né? Aquelas pessoas que a gente tem em cima, mas vai também ao contrário, como a gente falou, aí a maioria é o contrário, né? Sempre vai ter muito, porque é ali que é a oportunidade da gente pelo menos buscar, né? A É porque harmonização. se você pensar assim, ó, raciocinando que nós estamos num mundo de provas e expiações, então, em função disso, a maioria são desafetos. Sim. Não, com certeza, e eu vejo isso. E daí você, quando a gente conversa com as pessoas, veja bem, você não adianta, é seu pai e sua mãe. Acabou. Por ser seu pai e sua mãe, você tem que se entender, ponto final. Né? E teus irmãos, etc, né? E vai. Mas faz parte, né? Aí eu quero perguntar aqui. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer um pode ter tido por um pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diversas. Aí afirma de novo. É exato a resposta espírita. Mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão que as coisas sejam como são, que não foi consultado, consultando-lhes a vaidade que Deus formou a lei da natureza. Perfeito, né? Aqui começa aquela resposta que eu estava comentando.
Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos povoengos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que eles estão ligados pelos elos da família, dando que, muitas vezes, eles são atraídos para tal qual família, pela simpatia ou pelos laços anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuem a teres tributais por orgulho. Em vós não se reflete os méritos que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos der. Somente nessas condições que lhes é grata, e até mesmo útil a lembrança de que deles guardais. Né? Que começa aquela parte que nós estávamos comentando. Presenças físicas e morais. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos presença física. O comentário que a Ana colocou e aqui vai começar a dar a resposta. Transmitirão também alguma parecência moral? Não, que diferentes são as almas ou os espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. No sentido que nós estávamos comentando, né? Porque até essa questão moral vai depender do espírito. Sim, não, não transmite. Por isso que eu estou falando, ele está igual eu. Não, ele pode ser igual, né? Ele pode dizer que é igual a ele, por semelhança, por muitas coisas, sim. Mas não que ele transmitiu aquilo. Assim. É por escolha dele, que escolheu ali, que né, tem essa presença, mas não que o espírito transmite essas questões. E aqui ele continua explicando melhor, ó. De onde se originam as presenças, olha aí, ó, as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? A resposta é bem clara. É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraem pela analogia dos pendores. Então, pela simpatia deles. Então, parece, é claro, bem parecido. Mas não que o pai transmitiu essas questões. E ele vai detalhando bastante sobre isso, né? 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Olha que pergunta, hein? Ele vai responder daquele jeito, então o pai não influencia nada. Qual a resposta? Ao contrário, bem grande influência exerce, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois, bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vier a falir ou no seu desempenho. Porque senão o que acontece? Se a pessoa lê no meio literalmente o que está sendo falado ali, não, eu não tenho nada a ver com isso, não, é com ele e tal, que eu não... E aí depois ele já vem dar aqui o tipo de puxão de orelha, fala, não, peraí. E aqui me permitam, pegando o gancho que a Ana colocou lá, dentro do resgate que ela fez, né, na família, a missão dos filhos, né, em proporcionar e trabalhar para a evolução dos pais. Então, essa reciprocidade, eu acho que ela é bem singular e importante da gente balizar, né, porque a gente traz a missão sempre dos pais para orientar os filhos, né, dentro do que a gente assiste como normal, mas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, eu acho que os espíritos encarnados dos filhos também têm como obrigação, né, trazer e participar e auxiliar a evolução espiritual e moral até dos pais. Quer dizer, essa recíproca que a Ana falou do resgate, eu vejo como muito importante de ser discutido e ponderado.
É perfeito, né? Tanto é que nos estudos anteriores, nós comentamos isso aí, comentando o texto, colocam lá, sobre as questões do que existem filhos que nascem, a Petinha até pergunta isso, que são mais evoluídos que os pais. Então, ele escolheu ali até para ajudar o pai, né? Às vezes ajudar o pai, que por amor, por caridade, que tem alguma coisa assim que ele acha necessidade, ele reencarna naquela família ali como filho exatamente por exemplo dele e tal, para ajudar o pai também, ou até mesmo para questões, às vezes, que nem falou que tem algumas desavenças aí, morais, algumas coisas ali, nasce ali, o filho já é mais desenvolvido moralmente, ele vai ajudar o pai a superar aquilo, né? Aquelas questões. E aí a gente percebe isso, né? Percebe claramente em algumas famílias, isso aí, alguns filhos que fazem esse papel, né? De, como é que fala, reserva moral ali daquele, né? Daquela família ali para ajudar ali naquela família. É, o que o Paulo falou foi bem isso mesmo, e eu gosto de colocar porque ilustra bem quando você dá um exemplo. E é muito interessante isso, porque, inclusive, eu tive problemas com os pais, porque, assim, ausência, né, que tá vendo, é tudo oposto, né? Ausência, agressividade, né, falta de compreensão, um monte de questões desse tipo, né? E aí, assim, claro que a minha vida mudou após o espiritismo, porque aí eu consegui entender e revertir toda a história, né? Aí eu comecei a agir diferente com eles, no sentido de cativar eles, e houve situações em que tanto meu pai quanto minha mãe eu consegui levar na casa espírita. Se eles não continuaram o caminho, aí foi uma opção deles, mas eu sempre dei o exemplo, eu sempre falei tudo o que acontecia na casa espírita, como em relação às atitudes que o Espiritismo nos ensina, passei isso, sempre conversei, e aí, assim, eu mudei de atitude em relação a eles, em relação a comportamento, para que se cessasse aquela onda de agressividade, mostrando para eles um outro lado, e eu consegui. Consegui, e assim, hoje em dia, meu pai faleceu ano passado, como vocês sabem, e meu pai foi um resgate absurdo, o Pereira que, na verdade, acompanhou mais, bem complicado mesmo, um resgate do meu pai, ele faleceu, e eu fiz tudo o que ele não fez por mim, eu fiz mais e o dobro por ele, no fim da vida dele. E aí, e isso entendendo o que isso significava. Então, por isso que é fantástico o Espiritismo por causa disso. Veja, você tem condições de fazer a diferença na sua vida e dos outros. Primeiro na sua família, e aí você pode expandir isso. Só para ilustrar, gente, mas é impressionante isso, quando você consegue enxergar. Então, ali nós vamos voltar naquele que nós comentamos antes ali, né? Que nós falando da oportunidade, né? Você provavelmente escolheu, já foi no que não nada por acaso ali. Aí você teve essa oportunidade, se não conseguiu totalmente, como você falou, mas a oportunidade, pelo menos, de você iniciar um processo de reajuste, né? De harmonização, né? E é esse o papel mesmo, perfeito. Como você compreendeu, você estudou, você buscou o máximo possível esse ajuste, né? Esse reajuste aí. Isso é importante que as pessoas entendam também, né? Que tudo aquilo ali, por mais que seja doloroso, que mais que seja. Não que a pessoa tenha que aceitar tudo que eu faço e aceitar que eu serve, não é isso que eu estou falando, né? Mas pelo menos tem que tentar o máximo possível se ajustar perante ele, né? Pelo menos sementinha de amor, né? Para mudar, para quem sabe nas próximas, ou em outra oportunidade, as coisas sejam diferentes. Né? Porque você tem que, o máximo possível estar em harmonia quando você sair daqui para outra, para que você não precise voltar e ter toda uma outra questão para resolver ainda, né? Porque essa ou se quando acontecer a outra, já está um pouquinho mais leve, né? Já está um pouquinho mais fácil. Sim. E o quanto Deus é justo e nos dá essa oportunidade de buscarmos, né? Auxiliar o próximo dentro das nossas limitações, mas sempre na busca do bem. Eu acho que isso a gente tem que levar sempre em consideração, que não deixa de ser um gesto de muita caridade. Né? Com certeza. 209. Olha aqui, ó. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Aí ele faz outra pergunta junto. Por outro lado, por que as boas qualidades dos pais
nem sempre atrai por simpatia um bom espírito para desanimar o filho? Aí a resposta. Não é raro ter um mau espírito. Peçam que eles sejam dados bons pais, na esperança que seus conselhos encaminhem por uma melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo a informação do filho com bom espírito, de preferência ao inferior? Resposta: não, mas pode melhorar o espírito do filho que ele nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os malfilhos são uma aprovação para os pais. 211. Donde deriva a semelhança de caráter, que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente ser gêmeos. Eu sou gêmeo, né? Eu tenho uma irmã, sou gêmeo com uma irmã também. E é bem diferente mesmo a nossa personalidade. São simpáticos, são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia desses sentimentos, eles se sentem felizes por estar juntos. 212. Há dois espíritos, ou por outro, duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comum alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz que vos pareça, em muitos casos, um só. Então, são tão parecidos, tão cuidados que nascem grudados, né? Hoje já tem bastante cirurgias, né? Mas antigamente era bem complicado isso, né? Já fazem cirurgias aí, separam, né? Mas existem alguns casos bem interessantes sobre isso. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia. Aí, ó, de onde provém a inversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos gêmeos. Acontece também que os espíritos maus entendem de lutar juntos no palco da vida. 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significarem que quão inveterado era o ódio que reciprocamente se voltava. Seguram a se fazer sentir o entrosamento delas, em geral, não levar muitos em conta as imagens poéticas. Né? A gente já viu umas histórias disso, né? Eu comentei até nos anteriores, que eu conheço família próxima da gente, assim, de conhecidos, de infância, irmãos que são inimigo mesmo, inimigo contra, sai, sai no braço, como é ditado, né? De tão ódio um com o outro. Então, você imagina, né? Essas coisas assim que tá ali é complicado, né? 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Aí também está falando já do povo, né? Dos países, das regiões, né? Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que têm alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos, na tendência que apresenta os membros dessas famílias para se unirem, É que esta origem da semelhança, que esta a origem da semelhança, que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontre eles, se acham meio que eles é próprio. É verdade, né? Então, nós estamos aqui no Brasil, não é por acaso não, né? Porque nós estamos parecidos aqui, precisamos estar aqui, né? 216.
Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Essa pergunta é um pouquinho diferente, né? Estou dizendo que se traz a questão anterior. Né? E isso pode se dar, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus rostos, e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certa analogia entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupa, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto de orgulhoso é mal, pode tornar-se humilde e bondoso, e assim se arrependeu. No verso 17. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Olha aqui essa resposta aqui, hein, que a gente fala de algumas marcas. Né? Eu acho muito bacana isso aqui para a gente entender. Ó. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que ele imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa é extremamente feia quando nela habita um espírito bom, superior, unitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causa, que até chegam a inspirar de repulsão. Poderia supor que somente os corpos bem moldados servem envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparam com homens de bem sobre um exterior disforme, sem que haja pronunciado a aparência, a semelhança dos rostos e das inclinações. Pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Isso é comum, né? A gente vê as pessoas assim, às vezes, né? A gente conversa com muitas pessoas, assim, quando você chega perto da pessoa assim, você parece que naquela hora você já sente aquele, né? Quando você olha nela, você sente aquela simpatia que você percebe. E ao contrário também, né? Às vezes já está andando, você vê uma pessoa, já dá uma aversão, dá uma coisa. É a questão da alma, né? A gente vai pegando isso, o espírito deixa demonstrar, né? Olhando a pessoa. E aqui o Kardec comenta. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele pode vir de procedência muito diversa do deste. Por absurdo pretender que numa série de existência haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para manifestações e imprimem o semblante físico até o conjunto de suas maneiras, um cunho especial. É assim que, sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, você pode reparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob o envoltório de aspecto senhoril, você percebe frequentemente a da baixeza e da ignomia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se das mais ínfimas posições, tornam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar de novo no seu meio, no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas mentalmente, de que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Ideias inatas. Interessante. Encarnar conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que
adquiriu nas existências anteriores, guarda vaga lembrança, que ele dá o que se chama de ideias inatas. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhes auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente em cada nova existência. O ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Senão não teria sentido, né? Claro que ele vai, de acordo com o que ele escolheu, né? De acordo com o que ele necessita passar essa vida, ele não vai ter lembrança de algumas coisas, mas ele não vai perder isso jamais, né? Conhecimento. P. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez eu suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas em que no intervalo de uma e outra pode ter ele progredido. 99. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos, ou da língua, cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venha tais conhecimentos? O corpo muda. O espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Olha aí. Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante a existência, porque o espírito está outra que nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva um sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas orgulho, humildemente, abafa esse sentimento. São devidas a essas mesmas lembranças certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Que é bem interessante também essa resposta, né? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte a encontramos. Porque constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do seu mundo invisível. Mas os preconceitos, vastas vezes, falseiam essas ideias, a ignorância de mistura, superstição. Então, esse aí era o que nós tínhamos preparado para hoje. No próximo capítulo, aí já tem mais vai começar um capítulo novo, mas no capítulo novo é até meio longo, é um capítulo único, 5, né? Que vai ter mais considerações sobre a pluralidade da existência, né? Aí é onde o Espírito vai dar mais considerações sobre tudo isso que foi colocado isso aqui, né, gente? Então, está aberto aí as considerações, né? Se quiser comentar agora. Bem interessante, né? Capítulo. Primeiro eu estava pensando aqui naquele Ideias Inatas, naquela pergunta 218.
Até eu ia sugerir para você, às vezes, ler um pouco mais devagar aí, para a gente poder, às vezes, porque senão depois a gente se perde, depois para voltar. Na 218, que a pergunta era ali, o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Daí tem aquele comentário final ali, nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes, no intervalo, o espírito pode ter progredido. Certo? Viu ali aquela parte? Então, é 218A, então. 218. É que no meu não tem A, nem B, nem nada. No meu aqui dividiu em A e B, né? Então é o B, porque é a parte final ali. Tá. A grande conexão deve, então, haver existências consecutivas. Porque dividiu. Porque daí ele fala assim, ó, deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas. A pergunta era essa, né? Porque ele fala aqui no caso podem ser bem diferentes, no intervalo, o espírito pode ter progredido. Esse intervalo que ele comenta aqui é na vida espiritual? Sim, tá. Porque, às vezes, a gente acha que, inclusive, tem em outras respostas, coloca isso, que a gente acha que o espírito na vida, no mundo espiritual, ele não progride numeroso. Olha, ele pode, inclusive, retardar a reencarnação dele, ficar alguns anos lá estudando, aprendendo, né? Ele pode evoluir, moralmente falando também, pode ser, talvez isso que ele está dizendo. Quer dizer, tem espíritos que ficam anos e anos, né? 50 anos, 100 anos, será quantos anos, e alguns dedicam esse tempo aí para conhecimento também, né? No mundo espiritual, se No diz. mundo espiritual, sim, claro. Daí, o que determina, por exemplo, o tempo que esse espírito fica no mundo espiritual? Isso aqui é uma determinação, como é que funciona isso, será? Então, a própria literatura, quando fala aqui da reencarnação aqui, do próprio livro dos Espíritos, comenta também, que vale muito do espírito. Então, tanto é que tem alguns espíritos que tentam fazer o máximo possível. E Deus permite isso. Então, tem uns que escolhem ficar o máximo possível. Mas todos, aí deixa bem claro, o texto, inclusive, que todos terão que voltar, até por a questão do próprio perispírito, que tem que passar na evolução terrena para ele ir se remodelando. Mas alguns retardam, preferem ficar. Inclusive, quando nós estudamos isso, acho que na primeira parte lá, tem alguns espíritos que realmente, às vezes, retardam por um fim bom, né? Que ele quer aprender, né? Então, ele vai buscar conhecimento e tal. Do outro lado. E outros porque não querem mesmo, né? Tanto é que nós trabalhamos no grupo de estudo, você sabe disso. Tem espíritos que estão lá nos redutos há centenas de anos, milhares de anos, né? Estão lá, vivendo aquilo lá, e eles querem reencarnar. Mas eles sabem que chega um certo momento, ele tem que reencarnar. Então, e Deus. Então, no livro dos Espíritos, as últimas questões, tem uma questão sobre isso, e na revista Espírito também tem uma pergunta. Porque Deus, né, a questão das encarnações compulsórias, né? Não, Deus sempre permite o uso do arbítrio, ele sempre vai ter oportunidade para que o próprio Espírito sozinho se desperte, né? Porque você já fala, como é que Deus permite que o Espírito tão mal continue reencarnando como mal? Permite, mas toda reencarnação, ele vai sempre tendo uma oportunidade ali, de um parente, um amigo, um conhecido, que pode despertar ele para a mudança. Aí sim, né? Depois que ele botou todo esse tempo, todas essas questões aí pode haver as compulsórias, mas isso aí é quando esgotar todos, digamos assim, os recursos aí, as oportunidades para aquela pessoa sozinha compreender. Então, sim. Só explicando aqui para a pessoa que não souber sobre reencarnação compulsória, é quando o espírito é obrigado chega um ponto em que o espírito é obrigado a encarnar. É compulsória, né? O Pereira está falando aqui. Sim, entendi, Pereira. Mas até nem estava
tanto questionando essa questão do espírito não querer, porque vai ter que reencarnar, isso é ruim, etc. Mas eu digo assim, que evoluir no mundo espiritual, eu penso que trabalhando mesmo e estudando, né? Aprendendo, né? Exatamente. Por opção dele, normalmente, isso, né? Ele pode ajudar, por exemplo, assim, olha, eu vou escolher para ficar um tempo aqui como espírito, ajudando na casa espírita, ajudando Sim. aqueles, né? Sim. Ou o encarnado que está aqui, olha, eu vou acompanhar ele, ajudando e tal, né? E assim sucessivamente, né? Quer dizer, o senhor de vida, ele prefere, né? Ele aceita isso aí, fala, olha, eu vou ficar porque eu tentei ajudar aquela família, Uhum. aquele povo, né? Aquela casa espírita, ou aquela religião, aquela igreja, opção, né? Uhum. Ou de aprendizado, várias opções aí. Uhum. Sim. O Paulo parece que queria falar um pouquinho. Não, é que a Ana, eu esqueci, a Ana respondeu a pergunta da compulsória, aqui bem colocado, e eu aqui fiquei imaginando que como é da necessidade e também, vamos colocar assim, pensou da vontade do espírito reencarnar, e ele tem condições, né, de evoluir enquanto espírito no mundo espiritual. Para mim, essa reencarnação se daria quando ele estivesse evoluído o suficiente no mundo espiritual para experimentar novamente as provas e expiações que ele tem que se sujeitar para continuar fazendo uso, né, de um corpo físico, de matéria, para poder fazer com que essas expiações, essas provas possam ser cumpridas da melhor maneira. Então, logicamente, fica pensando que o espírito, quando vai para o mundo espiritual, vai ficar lá, né, de boa, digamos assim. Não, ele tem, penso eu, missões para cumprir lá também. E quando a gente pensa no espírito vir ajudar as pessoas, né, como espíritos de luz dentro de uma casa espírita ou dentro, de repente, como mentores espirituais, eles devem estar num grau de evolução já interessante, porque tal não fosse, ele não teria condições de ser um espírito com condições de ajudar, né? Eu penso assim, uma coisa assim, para a gente entender um pouquinho, assim, a própria família, às vezes aquelas famílias patriarcais aí que os pais, que decidem tudo os filhos. Eu vou dar um exemplo assim, eu mesmo, família. Eu, há muitos, 30 anos, 40 anos atrás, eu tive uma experiência aí, e aí que eu ia sair pelo exterior e queria fazer algumas coisas, e aí eu fui conversar com o meu pai, que hoje é falecido, né? Aí ele falou assim, olha, isso aí você vai, mas cuidado, assim, assim, falou tudo, explicou tudo, assim, olha, pode acontecer assim, assim, e eu nunca esqueci aquilo, que realmente foi uma sensação, teve umas coisas terríveis que aconteceram, que não deu certo, nada, aquilo que era para ser da maneira, né? Quer dizer, o pai, por exemplo, podia dizer assim, não, você tem que ser médico, você tem que ser não sei o quê, pô, que seria a compulsória. Não, você tem que ir porque aqui é assim. Agora, uma família já um pouquinho, o pai mais justo, quando você, olha, você faz, você quiser fazer, você quer fazer essa viagem, você quer fazer isso, olha, não é certo, pela experiência que eu tenho. Mas você vai, mas eu estou aqui, né? Qualquer coisa, eu estou aqui de volta. Tanto é que eu jamais esqueci, depois quando eu voltei, pode ter passado 1 ano, 2 anos, pelas coisas não dado certo, ele já estava já bem doente, ele estava até no Nordeste trabalhando, aí eu voltei para ele, morava lá em Londrina, já estava no leito de morte, com câncer, né? Já no hospital. E quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que ele falou assim, que eu olhei para ele, que eu não esqueci, eu falei, puxa, filho, não deu certo muito para você aquilo. Ele não cobrou, não, dizendo assim que eu te falei, não falei, não. Não deu muito certo. Não, mas não liga, não, depois você supera. Quer dizer, entende? Então, pô, é a mesma coisa isso aí que eu estou falando. Olha, você quer, mas você quer ter essa experiência de riqueza, você quer ter essa experiência, sei lá, Deus, você escolheu, a sua escolha, né? Olha, mas aí vê os benfeitores, né? Olha, mas pode acontecer isso. Não, mas eu acho que vai dar. Não deu certo? Pô, meu filho, deu certo, agora vamos fazer de novo, né? Tem outra oportunidade, tem outros aí, né? É bacana de entender isso, né? Porque já pensou se fosse posto? Né? Não, você fez isso, agora tem que ser assim, 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 vai encarnar assim. Onde é que estaria o mérito disso, né? Por exemplo, se foi o pai que escolheu,
e a pessoa dá tudo certo, mas e não teve a participação da pessoa, né, do espírito. Ah, foi Deus. Ah, mas foi Deus. Onde que está o mérito? Então, por isso que Deus quer que a gente desperte, né? Ele não quer que, ele não vai dizer assim, não, você vai amar, fazer o máximo, você até que chega um ponto e fala, olha, você está ultrapassando aqui, você está falando os outros, e vai encarnar dessa maneira assim, mas também sempre buscando que o espírito, que nós possamos despertar, né? Para uma realidade, né? E, na minha opinião, tem É o livre-arbítrio, né, Pereira? livre-arbítrio, não tem como ser diferente, né? Porque, senão, como alguém ia ter o prêmio, o mérito e o desmérito, o castigo, né? Pô, como? Se não foi eu que escolhi, né? Foi imposto para mim. É, isso mesmo. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre aquela questão, né, que eu estava comentando sobre o mundo espiritual, onde você vai ficar lá e opções, né? Eu li algumas coisas, até foi na época da pandemia, porque, então, ficam muitos espíritos, lógico, e eu acho que funciona lá que nem aqui, por exemplo, que nem o Paulo falou, né, tem os mentores ali da casa, mas eu acho que tem os assistentes, tem aqueles que ficam observando, né? Então, o aprendizado, ele tem muitas nuances, né, Paulo? Então, por exemplo, você está lá no mundo espiritual, você está, eu quero conhecer como que é o trabalho, por exemplo, dos mentores na casa espírita, tal, enfim, eu quero, né, ver como é que funciona esse trabalho, como é que é essa dinâmica, por exemplo, você vai como estagiário, entende? Vai de assistente, ou fazer limpeza, que nem na época da pandemia, que houve uma loucura, né, de mortes e aquela loucura toda da pandemia, daí eu li um livro lá, não me lembro mais qual que é, enfim, então existiam caravanas, né, do mundo espiritual, de espíritos que iam fazer auxílio àqueles doentes da Covid que desencarnaram, e eram bastante trabalho, de resgate desses desencarnados, de encaminhar, auxiliar. Então, eu acho que deve ter muito trabalho lá no mundo espiritual, que de aprendizado, e vamos supor assim, como se fosse aqui, que você tem que, né, buscar bastante coisa para você aprender, trabalhando, né, e lá também, mas só provavelmente assistido por espíritos mais evoluídos, enfim, que você vai ficar num nível lá o qual você está aprendendo, treinando, enfim. Penso que seja assim, né, Pereira? Não sei. Tem um livro do Jorge dos Santos lá, o jornal agora da Capitele, lá dentro. Eu não sei se é Bezerra, que fala sobre a questão do carnaval, né? Eu li esse livro, que na época de carnaval, aí os espíritos preparam caravanas para montar tendas e tal, de assistência, porque eles sabem que essa desagonia, e muitas pessoas encarnam para assistência, tudo, e eles se preparam, né? Se preparam, aquelas verdadeiras nas regiões próximas do que acontece isso aí, os espíritos se preparam para atender as pessoas que vão desencarnar totalmente desarmonizadas, né? De acidentes, droga, bebida, né? Quer dizer, você vê, existe, para tudo existe atividade simples, né? Pensar, né? E aí muitos. Tem um grupo que falou, e essas caravanas aí não é formado só de mentores, né? Também tem os estagiários, tem os ajudantes, aqueles mais simples, aqueles mais humildes, né? Então, é como se fosse aquele mundo terreno mesmo. Eu estou fugindo o nome do livro agora aqui, estou vendo o livro desse aí, que ele fala sobre as questões aí, né? Da atividade dos espíritos nessas épocas, assim, coisa assim, aí como se uma, uma pandemia, puxa vida, quantas pessoas não entram em desespero, né? Então, desencarne de massa, tragédias aí e tal, enchentes, né? Muitos espíritos vão totalmente desarmonizados e eles precisam ser atendidos, não vai ficar, né? Então, esses grupos de trabalhadores, como se fosse aqui no Brasil, que tem aquela caravana que vai para dar assistência, existe no mundo espiritual também, que vai ajudar a acolher aqueles irmãos, né, que eles encarnaram lá, dando assistência que eles precisam. Daí eu penso que deve ser mais legal, porque você está em casa, né? Você está em casa. Então, se você está em casa, você não tem um corpo para carregar, menos mal, então você é menos doloroso. É mais, eu penso que é mais tranquilo.
eu penso, estar no mundo espiritual trabalhando do que aqui, porque lá você não tem esse corpo denso da matéria aqui lá, você pode ter serviços difíceis, mas ainda assim, eu acho que deve ser mais agradável. Depende do teu grau evolutivo, né? Se for mais evoluído, mas só que ele está sempre ciente que ele está fazendo aquilo, porque ele também tem que resgatar, né? Tem que as coisas que tem que ajustar, e ele vai ter que voltar, né? Ele sabe que vai ter que voltar. Então, a gente sabe, né? A literatura conta isso. Ele fica lá por muito tempo, então ele só tem que voltar. Aí agora também eu não sei se é verdade ou não, mas segundo alguns, diz que o Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes escolheu ficar aqui no mundo terreno, né? Foi evoluindo, e, e ele já tinha, né, conseguido, eu não sei aí a velocidade disso, mas comentários aqui que a gente ouve bastante, e ele já tinha conseguido, por exemplo, o direito de não precisar mais reencarnar aqui na Terra. Poderia ir para outro órgão mais evoluído. Mas por amor, por a necessidade de ficar aqui, ele resolveu ficar mais um tempo na Terra, no posto da Terra. Você vê, é interessante isso. Ele escolhe, né, por afinidade e tal. É que nem a questão do Jesus, né? Por que Jesus veio no terreno? Porque ele não precisava, né? Mas ele, por compaixão, por amor, por ter, lá no, aí se fala dos exilados de Capela, que lá ele falou que ele viria, ele sentiu aquela compaixão para vir aqui no terreno para fazer a palavra. Não que ele fosse obrigado a vir, né? Mas ele tinha aquela compaixão, aquele amor, falou, eu vou, né? Eu já vou ficar mais um tempo. Vou ficar um tempo mais reencarnando aqui na Terra, porque eu gosto. E assim, né? Pelo país, pelo povo, pela região. Você falou uma questão importante, depende do grau evolutivo, claro, né? Eu estou achando que eu estou numa boa, mas acho que não, hein? Acho que não. Quem que vai saber o que vai acontecer, né? Você está Claro, certo. sei lá, vou ficar lá varrendo, né? Ficar limpando, sei lá, algum lugar sujo e tá bom assim, sei lá, né? Pode ser. Sabemos, né? Mas a gente vai no lugar que a gente gosta, que a gente, sei lá. Fala, Paulo. Mas não, mas eu acho bacana porque a gente vai estudando, vai se aprofundando um pouco, vai escutando pessoas mais experientes, como a Ana colocou, e como vocês trazem aqui, a gente vai aprendendo, né? E a Ana coloca essas coisas assim, a gente tem que, eu penso assim, ó, quanta possibilidade, né, a gente tem de trabalhar bem aqui, né, nessa encarnação, aqui na Terra, nos nossos propósitos, dentro dos nossos seios familiares, quanta oportunidade Deus nos dá de trabalharmos bem. E eu passei a pensar assim, quanto melhor eu fizer aqui, talvez mais capaz de fazer melhor aonde eu esteja e depois de desencarnado, né? Então eu fico Talvez pensando, não, com eu não certeza. sei, então eu Com fico certeza, pensando, né? Talvez. é, então se todos nós, né, se a humanidade tivesse imbuída nesse propósito, né, de estar fazendo bem, de pensar em caridade, de ter um pensamento correto para as coisas, a gente vai errar sempre, porque não somos perfeitos, mas a intenção de fazer a coisa certa, eu acho que já nos leva para um caminho de dignidade lá na frente, né? E a gente pensando dentro da doutrina que a gente tem essa oportunidade de também estar evoluindo depois que a gente tiver o nosso momento de passagem, a gente tinha que fazer o máximo de esforço, né, todos os dias pensando positivamente, trazendo amor ao próximo, sendo caridoso, com nós mesmos e com todos, né? Eu acho que teria uma passagem mais tranquila e a gente contribuiria muito mais lá na frente, né? E às vezes a gente fica pensando assim, né? Que até a gente comenta assim, algumas pessoas que. A própria família, às vezes, tem cada assim, fala, poxa, mas você não tem vida social, você chega sexta-feira, todo mundo vem espírito, chega na segunda-feira, grupo de um, chega na quarta, grupo de um, na quinta e tudo, sabe? Aí a pessoa pensa dessa maneira, né? Porque ela acha o seguinte, que aproveitar a vida seria você, hoje, sexta-feira, né? Você poderia estar no happy hour. Para elas, aquilo, as pessoas que às vezes não entendem as coisas da maneira diferente, acham que isso é ruim, né?
Mas, poxa, mas a pessoa, estamos aqui dedicando esse ano, quando você vai lá no grupo, amanhã, eu estou estudando desse espírito, no domingo tem competição, segunda competição. Quer dizer, acha que isso é ruim, mas agora essa pessoa vai todo dia no boteco, que vai na sociedade, que vai para o shopping, vai não sei o que, essa pessoa é esperta. Mas Pereira, deixa eu te falar aí. Entendeu? A pessoa não compreende. Ela não É. pergunta se você está feliz, se você gosta, né? Ela pergunta diferente, que acha que ela se repete nela, né? Que acha que não, que ela está perdendo. Eu acho que você tem razão, ok. Só que veja bem, nós já estivemos lá, Sim, não, né? é isso mesmo. Então, porque assim, eu falo que eu já fui outra pessoa totalmente Também, totalmente. Então, assim, é uma fase de vida em que a gente está. Até nós estávamos comentando isso no nosso mediúnico, lembra? A gente comentou alguma coisa sobre isso. Que a gente não pode nem falar muito, porque a gente já passou por isso. A gente já teve happy hour, a gente já participou de uma de festa e não fazia muita questão de ficar, né, imbuído no que a gente tem hoje. Mas, assim, tudo bem, porque eu acho que é questão de fase que você está habilitado a se dedicar no caso, o que a gente está fazendo hoje em dia. Possivelmente antes não haveria condições nenhuma, né, emocionais, morais, né, aliás, morais, e outras questões mais que a gente não teria condições. Só que, assim, um mérito eu acho que a gente realmente tem, que é de entrar de cabeça quando a gente conheceu o Espiritismo, porque aí sim, a partir do momento que você conhece essa doutrina, aí eu acho que, né, entender o que ela significa, aí você realmente tem que começar a pensar diferente, agir diferente e se comportar diferente. Agora, a maioria das pessoas estão em outras fases, né, espirituais, morais, etc. E aí a gente, claro, não pode julgar, porque também a gente já tem... Não é julgando a pessoa, né? Não, eu sei, mas que às vezes só estou falando que, realmente, o que a gente faz hoje está dentro do que a gente tem como meta, né, e isso não está na cabeça da maioria das pessoas, né, e daí eles não entendem, claro. Você quer ver uma outra pergunta, assim, que às vezes a pessoa parece que fica nos observando, né, que acha que a gente sabe que nós somos espíritas, que eu frequento a casa espírita, que eu sou perfeito, né, eu sempre falo que não sou perfeito, não. Aí a pessoa acha que, aí você faz um delírio, né, você começa com um erro, né, começa com uma coisa aí a pessoa, você é espírita, frequenta, ainda fez isso. Eu já respondi isso, imagina se eu não fosse, né? Imagina se eu não fosse espírita, né? Se eu ainda tivesse naquela outra vida que você comentou, daquela outra maneira, o que você faria? Né? Ainda bem que hoje eu sou espírita, que tem um certo freio, né? Eu acho que às vezes a gente precisa desse freio, né? Precisa isso aqui para a gente nos ajudar a maturar. Mas, como nós somos perfeitos, e as pessoas gostam de olhar a gente como perfeito, né? Você é perfeita com o vídeo, você faz tudo, faz não sei o quê, e não vai fazer se eu fosse perfeito, né? Então acontece, claro que vai acontecer, né? Em algum momento de desarmonia, desequilíbrio. E as pessoas gostam também de parece que estão aproximando você, aproveitando aquilo lá para querer te. Faz parte, né? Tá aí, meus amigos, minhas amigas. Terminamos mais um estudo, né? Esse horário já está passando um pouquinho, mas faz parte da nossa conversa. Acho que é bacana essa conversa, que a Ana falou, eu valorizo muito isso, porque às vezes a gente falando aqui no que está escrito no texto, as pessoas, às vezes, que nos acompanham não conseguem compreender. E quando a gente vai dando exemplos, falando algumas experiências, algumas coisas assim, as pessoas assimilam melhor, né? Então, eu acho bacana essa interação, assim, colocando essas experiências, essas questões de cada um. Tudo bem? Quem vai fazer a nossa prece? Paulo, nos dá a honra da sua ótima e maravilhosa oração. Eu vou tentar aqui, eu não estou num momento muito bom assim, eu estou aqui em Florianópolis, eu vim aqui para a passagem do desencarno da minha cunhada, então nós estamos num momento um pouco tristes aqui, mas ao mesmo tempo seguros de que ela seguiu o caminho dela. Então nesse momento, também pensando muito nessa passagem dela, que ela siga um caminho de luz. Ela foi uma médica muito dedicada com os pacientes dela e encontrou um final de vida sofrido, mas, de repente,
uma pessoa que tanto bem fez, seguir dessa forma, deve ter trazido para ela e para a família dela, meu irmão e os filhos, um pouco de sofrimento. Então, nesse momento, eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa elevar o nosso pensamento e pedir para que Deus traga para a família que fica o conforto, né, e a segurança de que o rito, né, a missão dela foi cumprida e que eles encontrem força para seguir cada um o seu caminho. Pedindo a ajuda de vocês e de todos os espíritos de luz e mentores que sempre nos acompanham dentro dos nossos trabalhos aqui, daquilo que a gente faz no dia a dia para podermos evoluir e ajudar o nosso próximo, que nós aqui, no grupo, né, e os espíritos que nos acompanham possam trazer luz e possam abençoar, né, essa família bonita que ela e meu irmão construíram, para que eles possam aqui seguir seu caminho e que Yara também encontre um caminho de luz. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja.